Será que houve mesmo algum discípulo que não haveria de morrer? Vamos ver o texto. Em João capítulo 21, diz o seguinte: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Muitos utilizam desta referência para responder outras 3 referências que nós encontramos nos evangelhos. No entanto, quando aqui nós vamos examinar, e o texto deixa claro que Jesus não afirmou que esse discípulo não morreria, nós encontramos uma outra passagem, ou pelo menos mais 3 outras passagens nos evangelhos, que trazem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo junto ao evento daqueles que não experimentarão a morte, o qual nós sabemos que é o arrebatamento da igreja. Conforme nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, onde diz que ao som da última trombeta, nós, os que estivermos vivos na vinda de Jesus em poder e grande glória, não experimentaremos a morte, mas num instante, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados ao som da última trombeta, conforme eu expliquei em alguns vídeos anteriores. Então nós vamos ver agora, vamos examinar essas passagens e vamos identificar o que de fato o texto está dizendo acerca deste acontecimento. A primeira referência se encontra em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Versículo 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, quando alguns leem esta passagem, pega-se o versículo isolado ou de uma interpretação incorreta e leva a pessoa lá nesta passagem de João capítulo 21. No entanto, que nós, ao examinar o texto, vamos observar o que de fato está dizendo, é aqueles que se acham na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz no versículo 27 de Mateus 16, que Jesus vindo em poder e grande glória com seus anjos, aqueles que se acham que estiverem neste acontecimento, neste evento, não experimentarão a morte. Novamente, nós temos a mesma referência também em Marcos capítulo 9, do Marcos capítulo 8, versículo 38. E aqui é bem interessante porque foi repartido, foi dividido o assunto. Parte do assunto vem no último versículo do capítulo 8 e continua no capítulo 9, versículo 1, que diz: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Sendo específico que se trata da volta em poder e grande glória de nosso Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 1, e lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Novamente, o mesmo assunto, dividido como que separando o assunto. No entanto, está falando da mesma coisa. Por quê? Porque, irmãos, assim seria impossível, de outra maneira, que aqueles que afirmam que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação pudessem dizê-lo sem distorcer estas passagens. Porque aqui está sendo evidente que não experimentarão a morte aqueles que estiverem na vinda em poder e glória de nosso Senhor Jesus. E não é uma vinda invisível da qual ninguém verá. Entende? Novamente a mesma passagem, a mesma questão acontece em Lucas
capítulo 9, a partir do versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Então, novamente, irmãos, vamos analisar, vamos refletir. Alguns ou alguém que estava presente na época de Jesus não morreu? Não. Todos morreram. Houve um arrebatamento? Não houve. Então, ele está deixando claro que aqueles que estiverem, aqueles que se acharem na ocasião da sua vinda em poder e grande glória, não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, antes de verem o Filho do Homem vindo em poder e grande glória naquele último dia, naquele grande dia do Senhor. Então, assim nós entendemos que estas três referências nos três evangelhos está tratando da transformação do nosso corpo no arrebatamento, o qual só acontecerá após a ressurreição dos santos, que é a primeira ressurreição. Porque aí o apóstolo vem dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, que a nossa transformação não acontecerá de maneira alguma sem que ocorra primeiro a ressurreição dos mortos, porque nós não precederemos os que dormem, conforme nós citamos algumas passagens em alguns vídeos anteriores. Sobre a vinda em poder e grande glória, nós vemos também que Jesus falou diante do Sinédrio, que ele virá e que todos o verão. Em poder e grande glória, todos o verão. Esta até foi uma das razões pela qual ele foi condenado, foi acusado ali pelo Sinédrio, porque ele diz que eles viriam o Filho do Homem vindo em poder e grande glória à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mateus capítulo 26, versos 57 ao 67, ou Marcos capítulo 15, 53 ao 65. Que os irmãos possam conferir. Também Jesus falou em Lucas 17, capítulo 17, versículo 20, que a sua vinda seria como um relâmpago, que seria vista dos quatro cantos da terra, do Oriente ao Ocidente, todos veriam. Em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 11, quando ele estava subindo, as nuvens lá, aí os discípulos, a igreja olhando ali, vendo Jesus subir aos céus, ocultar-se nas nuvens, desce um anjo, aparece diante deles um anjo que diz: este mesmo Jesus, ao qual vocês o viram subir, voltará da mesma forma, da mesma maneira que vocês o viram subir e ocultar-se nas nuvens. E para concluir ainda, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 8, nós encontramos a própria visão de João, em Apocalipse capítulo 1, acerca da vinda de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Espero que tenha ficado bem claro estas passagens, porque de fato o Evangelho, a palavra do Senhor, nos confirma que Jesus virá em poder e grande glória com seus santos anjos. Um abraço.